Boa tarde a todos. Uma alegria estarmos juntos novamente. E, como vocês viram, é um tema atualíssimo, esse que nós vamos falar hoje. E foi escrito há 55 anos atrás. Há 55 anos atrás, já era um assunto atual. Agora, hoje, como não sai da mídia a reforma da Previdência, a gente pode se perguntar, mas será que existe reforma da Previdência espiritual também? Eu acho que nós temos aprendido com a doutrina espírita que nós aqui copiamos o que tem lá. Não é o lado espiritual que copia o que nós fazemos aqui. Então, nós temos certeza de que se estamos conversando sobre isso aqui, é porque também já é matéria de consenso no lado espiritual. Mas nós vamos ter o nosso tempo aí de explicar tudo isso. Vamos então agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, a Eurípides Barçanufo, por estarmos aqui nessa tarde, estudando juntos, para melhor compreendermos tudo aquilo de bom que a espiritualidade superior nos manda, para que possamos atualizar, não só na parte material, mas também na parte moral e espiritual. Sê conosco, Jesus, e que possamos sair daqui hoje melhor esclarecidos de acordo com a espiritualidade superior. Que assim seja. É muito importante tudo isso que nós estamos vendo aqui, e dá a impressão, para aqueles que não têm o livro, seria bem importante que todos tivessem para poder acompanhar em casa. Às vezes tem algum dia que vocês não puderam vir à casa, ou algum dia que vocês não entenderam bem, ou nós não explicamos bem aquilo que viemos trazer. E aí, a gente lendo várias vezes, fixa-se mais as lições. Então, é muito importante que a gente tenha o livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro dos 5 livros de Kardec, da base kardeciana, e também Justiça Divina, que é o livro que nós estudamos aos sábados. Me pediram que eu dissesse alguma coisa, incluindo na nossa reunião dessa tarde, sobre esse jogo, essa brincadeira, eu não sei que nome dar a isso, sobre a questão da baleia azul. E nós sentimos muito que nos dias de hoje, os nossos jovens, os nossos filhos, conversem mais com as máquinas do que conversem com os pais. Porque a conversa que se tem que dar com os pais é a conversa do dia a dia. A conversa no horário do almoço, quando não é possível, conversa no horário do jantar. A conversa enquanto a família assiste um filme ou assiste um programa de televisão juntos, porque ali vai havendo uma troca. É impossível se sentar um jovem e dizer, meu filho, hoje nós vamos fazer uma DR aqui em casa. Você me fala tudo o que está te incomodando e eu vou resolver para você. Não existe isso. Você vai perguntar para o teu filho se tem algum problema, ele vai dizer que não, que está tudo bem. Então a conversa realmente se faz no dia a dia. Não existe um dia especial. E nós temos procurado explicar bastante nas lições que nós estamos estudando nas quintas-feiras, a questão que explicamos do livro Gênese, questão do Velho Testamento, Adão, Eva, a serpente. E, para aqueles que desejam, saber bastante sobre isso,
nós estamos estudando com o professor Haroldo Dutra Dias o livro Gênesis, e qualquer um de vocês pode acessar na internet e fazer esse estudo junto. É claro que quando nós fazemos esse estudo, a gente fica munido de ter uma Bíblia em casa para ler todo aquele texto, de ter o Novo Testamento, de ter a codificação espírita e ter um caderno, alguma coisa para se fazer, anotar as coisas, né? Então nós tivemos explicando várias coisas nessas últimas quintas-feiras, e uma das coisas que nós explicamos é que são verdadeiros arquétipos, é uma simbologia, o Adão, a Eva e a serpente. Só fazendo um rápido apanhado aqui para que a gente possa responder a questão da baleia azul. E o Adão é o simbolismo do racional, do racionalismo que deve existir entre nossa mente e o nosso coração. O Adão, então, não quer exemplificar um homem, mas quer exemplificar uma qualidade masculina no ser humano, que mais tarde vai ser uma qualidade masculina e feminina. E a questão da mulher, da Eva, é o simbolismo de sensibilidade, de emotividade. Então, nós deveríamos estar sempre andando tanto com a racionalidade como com a emotividade, e nós vemos que a serpente chega primeiro à emotividade, à sensibilidade, porque é a sensibilidade que consegue convencer a racionalidade. Nós somos pegos mais pela emoção. E é um pouco longo, uma outra oportunidade nós vamos explicar melhor, mas tem aquele simbolismo explicando que nós estávamos lá, essas eram as qualidades intrínsecas que o homem, como ser humano, por isso a qualidade masculina e feminina no ser humano, não como gênero, ele tinha essas duas coisas nele, e aparece a figura da serpente. Por que da serpente? Porque não escolheu outro bicho. Porque se pular agora aqui dentro da sala um tigre ou um leão, todo mundo sabe, todo mundo se esconde, sai correndo. Tenta matar, tenta lutar, mas não, a serpente ela se insinua, ela vem pelos cantinhos, ela se esconde, de repente um dia você vai levantar um balaio, um cesto, uma caixa, e ela te dá um bote, e aquele bote pode ser mortal. Então ela é escondida, ela vai pelos cantos, ela se insinua. E o que acontece? A serpente diz que se Deus tinha proibido alguma coisa ali, o homem não deveria ir atrás disso. O homem, ser humano, vamos ter em mente isso, não é? Homem aqui, mulher ali, não. O homem, ser humano, que tem racionalidade e emotividade. A emotividade, a sensibilidade, elas vão ao céu, e a racionalidade vai em sentido horizontal. Então, André Luiz explica, já no seu livro O Nosso Lar, que esse encontro da racionalidade, da emotividade com a racionalidade é que forma o ângulo perfeito, e é assim que nós vamos evoluindo quando crescemos nos dois sentidos. Então, a serpente se insinua e diz, não, imagina, Deus disse que não é para você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tirem a maçã, que não existe maçã ali na Bíblia. O que diz ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é dado somente a Deus o julgamento dos seus filhos. Então, o mal que entrou na terra através do homem se insinua primeiro para a emoção, e a emoção convence a razão. E aí o que nós vemos? Encurtando bem curtinho mesmo, nós chegamos no 3º milênio, né? Estamos já adentrando aí e nós chegamos com um joguinho desse que diz assim, mutile-se, machuque-se, você não vale nada.
Depois, se você conseguir fazer todos esses absurdos, se mate. Porque você não vale nada. A tua vida não é nada. Deus não se importa com você. Isso é o mal na Terra que veio através do homem, do ser humano. Não veio de Deus. Então nós podemos separar completamente as coisas que são de Deus e as coisas que são do homem. O mal veio através do homem. Quando ele resolveu, não, eu quero fazer as coisas do meu modo, do meu jeito, e eu não quero obedecer nada nem ninguém, eu faço o que eu bem entender, nós introduzimos o mal na Terra e estamos sofrendo toda a série de problemas do mal. Porque o mal, um quer tirar o outro do trono, eu posso mais, eu jogo a bomba mãe. Ah, mas eu posso mais, eu jogo a bomba pai. Daí daqui a pouco vem a avó, o avô. Mas não é um tentando destruir o outro, mostrar que pode ser mais forte, que ele é o Deus da Terra? E por que depois a gente fica achando que as coisas ruins acontecem porque Deus consente se nós fizermos a nossa opção? Deus não consente. Ele ama a todos os seus filhos indistintamente. E espera por todos nós para que a gente acorde e retorne a Ele para o Éden, que na tradução do hebraico e do grego significa jardim de delícias. Nós estávamos lá, mas a gente resolveu sair. Não, eu não quero ser filho de Deus, eu quero ser Deus. Agora nós estamos nos batendo porque foi se alastrando. Nós estamos sofrendo aí 7.000 anos, quase isso, porque nós escolhemos que nós faríamos o que nós quiséssemos. E não tem como jogar a culpa de um absurdo desse em Deus. Então é um absurdo que os pais devem conversar, porque ele é próprio do materialismo. Chame-se adversário do bem, demônio, Satanás, Beelzebub, o que quiser. É o adversário do bem, é o mal. E ele entrou na Terra pelos homens, pela mão dos homens. Do homem. Homem e mulher, não o homem masculino. Dos homens. Certo? Então, mais ou menos respondido, é uma coisa já que está passando para a saúde pública, porque tudo aquilo que é ruim, ele consegue disseminar assim como se fosse um rastilho de pólvora, mas tenho certeza de que os pais que conversam com os filhos e que os filhos confiam nos pais sem medo de falar as coisas, não passarão por esse tipo de problema. Quando a gente diz que mais importante que tudo é evangelizar os filhos, é mais importante até do que colocar numa boa escola para ele ter uma boa profissão, porque de repente pode ser que ele não exerça a profissão. Ele morra antes. Mas se o nosso filho morrer, porque ele vai morrer um dia, velho, novo, ele vai morrer. Todos nós estamos aqui e escolhemos morrer porque escolhemos justamente que não queríamos ficar num paraíso de delícias. Queríamos vir para a Terra para sermos o Deus. Então, é importante que se ele se for, ele saiba que existe um outro mundo, que existem consequências e que a vida é o dom mais precioso que Deus dá ao homem para a sua elevação, para o seu bem. E hoje nós vamos falar de previdência. Esse capítulo Previdência do Emmanuel, ele foi baseado no capítulo 7º do livro Céu e Inferno, que trata das penas futuras segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar no capítulo, ou no artigo 26. E a gente pode dizer, igual aqui. Não, aqui que é igual lá.
aqui nós copiamos lá. Não é lá que copiam aqui. Né? Então, vejamos. No artigo 26 das penas futuras, segundo o Espiritismo, eles pegam alguns itens para dizer de forma bem sucinta para nós, tal é o defeito, tal é a pena. Nós achamos que a gente se enquadra em todos isso, tudo isso aqui. Mas nós todos estamos aqui fazendo um esforço danado para melhorar. Mas dizia assim, olha, eu não sou orgulhoso, é a primeira mentira. A gente combate o orgulho, mas a gente tem as imperfeições, nós estamos aqui ainda. Né? Então é sinal de que nós não conseguimos combater tudo, não. Então qual é a pena para o orgulhoso? Talvez tenha algum anjo aqui no meio da gente, me desculpem. Eu estou falando para pessoas normais. Então, para as pessoas normais que estão lutando para combater o seu orgulho, qual que vai ser a pena para o orgulhoso? Para o orgulhoso é um suplício ver colocados acima dele, cheios de glória e cercados de todas as atenções, os que na terra haviam desprezado, que ele havia desprezado, quando ele é relegado aos últimos lugares. Então, imagina, a gente tem assim, olha assim, com a cara meio torta, esse aqui é meio sujinho, aquele ali é meio feinho, esse aqui não tem curso universitário, esse aqui é do interior, eu sou da capital. Nós temos cada coisa, né? Esse aqui é gordinho, eu sou magro, e ali vai, né? Nós temos orgulho de coisas assim que Deus duvida. Mas a gente tem. E qual que é a pena? De repente a gente vê cheio de glória aquelas pessoas que a gente dizia, nossa, mas esse cara é sujo, esse cara é pobre, eu tenho um Land Rover, esse cara aí anda com um carrinho catando lixo aí, quem que é melhor? Eu ou ele? Claro que sou eu. Olha, que a gente ainda vai pedir um lugarzinho naquele carrinho que está duro de subir sozinho. E o hipócrita? Agora, aqui já tem muita gente que conseguiu se livrar da hipocrisia, porque desde o tempo dos fariseus, eles vinham cheios de hipocrisia para testar Jesus. E o único grupo que ele disse raça de víboras foi para os hipócritas. Chamou de víbora. É a serpente, era a simbolização do mal na terra. O hipócrita, quando ele chega do lado de lá, o hipócrita que é aquele que pensa uma coisa e fala outra, sente uma coisa e diz que está sentindo outra, ele, quando vai para o mundo espiritual, ele vê desvendado para todo mundo todos os pensamentos, os mais secretos pensamentos, são penetrados e lidos por todo mundo. Vocês já pensaram? Você está assim e, de repente, é como se aparecesse assim, que aparece nas revistinhas, né? Aquele contorninho com um biquinho assim, sai o que você está pensando, escrito assim, e ainda falando assim, com aquela voz da Siri, assim. E a gente não consegue, não tem delete ali, não tem stop, não tem. Você fica procurando a tecla para parar e não para. Você responde a uma pessoa, o que você falou não aparece, mas aparece alto o que você pensou. Imaginem, vamos combater aqui, porque se levar para o lado de lá, é feio o negócio do lado de lá. E o sensual? Muitos de nós somos extremamente sensuais, mas aí a gente veste uma carantonha assim, bem feia, bem séria, para enganar os outros que a gente é sério. Mas quando a gente está dormindo e sai do corpo, quem pudesse ver onde é que a gente vai procurar os nossos entretenimentos, ficaria ruborizadíssimo. Mas do lado de lá, qual que é a pena para nós, os sensuais? Nós somos presos de todas as tentações e desejos, mas não podemos saciar. Cadê o corpo? O corpo é o veículo. Cadê o corpo?
Então eu quero tudo, todo mundo está ouvindo, né? Meu pensamento ali, todo mundo está sabendo, mas eu não consigo dar vazão àquilo. Imagina que suplício. E o avarento? Eu sei, muita gente passa por isso já, e tem sofrido, e tem mandado mensagem. E eu guardei. Não deixei. Que negócio é este, querer comer presunto do bom no sábado e domingo? Nada disso. Vai comer mortadela. E olha, não é da Requinte. É mortadela mesmo, a mais barata. Ah, mas... Aí a gente morre e o pessoal sentado, comendo quilos de presunto de Parma. Queijinho daquele, sabe? Que precisa saber fazer biquinho em francês para poder falar o nome do queijo. Chique. O sofrimento maior do avarento é ver as pessoas que ficaram gastando todo o dinheiro que ele guardou. E ele guardou, às vezes, se privando de coisas básicas. Trabalhei com uma pessoa que trabalhava na cidade industrial, vinha da Vila São Pedro, da cidade industrial, a pé, porque não queria gastar R$10 para consertar o pneu da bicicleta. Não almoçava, porque tinha uma esperança que aquele tique que era entregue pela empresa, que só podia ser consumido na empresa, porque tinha almoço feito ali, que um dia alguém precisasse e ele pudesse vendê-los. Imagina ele ver assim que ele conseguiu assim à custa de passar fome, guardar aquele dinheiro ali, de repente um filho daqueles bem malucão assim, pega de uma vez só e gasta tudo. Que sofrimento, né? E o egoísta? Ah, agora aqui pegou todo mundo. Ih, o egoísta, ele se vê desamparado por todos e sofre as consequências da sua atitude terrena. Ele terá sede e terá fome, mas ninguém lhe dará de beber nem de comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua. Nenhuma voz compassiva virá consolá-la, pois ele só pensou em si durante a vida, de modo que ninguém agora pensa nele, nem lamenta a sua morte. Olha que ser egoísta é doído, né? Eu sei que quando saírem daqui vai ter gente dando coisa aqui que não, nem quero saber. Mas vamos falar de previdência. Porque nós podemos fazer a nossa previdência moral. Nós não fazemos a previdência material? Fazemos. Mas agora nós chegamos assim num nó górdio. Está difícil de desatar esse nó. Por quê? Eles resolveram achar, e daí todo mundo fica dizendo assim, mas eu não votei nele. O outro diz, nem eu. Não, mas eu votei no Una, mas não votei no vice. Né? Aqui no Brasil é perigoso não pensar no vice, porque o vice sempre assume, né? Mas por que será que eles acharam que a gente estava na hora de a gente trabalhar mais e ganhar menos? Será que porque não tinha muita gente se aposentando sem trabalhar? Será que não tinha gente que entrava numa determinada categoria e, de repente, tinha 4 filhas mulheres? E as filhas mulheres já estavam no 3º, 4º casamento, mas continuavam recebendo o soldo do general. Não podia casar no papel. Mas fazia uma festança, toda a sociedade sabia que tinham casado, para não perder a regalia. Daí foram tirando essa, foram tirando aquela, aí foram comparando com os países vizinhos. Ah, mas tem gente lá que o pessoal aqui está vivendo muito, está vivendo bem, tem que pagar mais. A gente está muito bravo. Como que esse pessoal ousa mexer em direitos? Gente, nada vai nos acontecer que não seja para o nosso bem.
Nenhum mal Deus vai consentir se aquela raça de ovelhinhas que nós somos, cada uma com o pelinho mais fofinho do que a outra, não estiver obedecendo completamente o seu pastor. Nós somos ovelhas tão boazinhas que quando a gente acha assim uma pastagem fresquinha, aquela água bem geladinha caindo da montanha, a gente chama as outras ovelhinhas do vizinho para comer. Não, eu não quero, muito obrigado, já estou. Eu só convidei vocês para vocês pastarem aqui. Nós não somos assim? A gente não engana ninguém, nossa. A gente é bom mesmo. Emmanuel, que não acha bem isso, ele começa dizendo assim: há quem pergunte quanto à insistência com que os amigos espirituais se reportam à sublimação da alma. Nós não vamos falar aqui na sublimação da física. Nós vamos falar aqui na sublimação no sentido psicológico. Né? Nós não vamos dizer que você passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Não. Nós vamos falar aqui da elevação da alma. Por que será que os espíritos querem tanto que a gente melhore a alma, depure a essência do nosso ser, nos privando de atitudes que a gente gostava de fazer, mas agora não fica bem mais fazer isso, e de outras coisas que a gente não fazia porque achava que não precisava, mas que agora nós precisamos, porque afinal nós não somos mais adolescentes, mas somos adultos perante a espiritualidade. Então não fica bem mais a gente sapatear e fazer manha porque quer brinquedo fora das épocas de dar brinquedo. E aí ele começa a elencar várias coisas para nós. Aqui mencionam a reencarnação e exaltam a justiça. Não tem como a gente entender a justiça divina sem a reencarnação. Como explicar? Como explicar? Filho de pais saudáveis, não tem fumante, não tem nada, ninguém bebe naquela casa, só suco natural. E, de repente, o bebezinho nasce com um problema de fígado, de baço, e uma bronquite asmática. Da onde, meu Deus? Da onde? A gente passou essa gestação com maior cuidado. Como é que esse neném nasceu assim? É que, normalmente, quem pensa assim não sabe que nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. E a gente só cai naquela família ou na outra porque eles têm aquele elemento genético a nos fornecer. Nada acontece por acaso. Deus está no comando. Então, eu estraguei toda uma organização física e vou sofrer as consequências disso. Não pude sofrer na encarnação que eu estraguei, vou sofrer nas seguintes. E assim nós vamos explicando muitas coisas, muitos problemas mentais, comportamentais, físicos, pela reencarnação. É a justiça da lei divina. Também nós assinalamos a experiência terrestre como uma escola de aperfeiçoamento moral. Frase lapidar de Emmanuel. Espiritismo é a escola da alma ensinando a viver. Justamente por dizer, hoje eu faço isso, amanhã eu colho aquilo, é que nós vamos tomando cuidado com as nossas atitudes, porque sabemos que vamos ser herdeiros de nós próprios. Ninguém faz mal para mim. Só eu. Não é dado a ninguém me prejudicar, só eu. Mas muitas vezes a minha atitude me coloca sempre em situações de risco. Em outros lugares ensinam que o culto do Evangelho de Jesus com os princípios espíritas deve começar no recesso do nosso lar. Com certeza. Não adianta eu vir na casa espírita e assistir palestra ou ir em qualquer outra confissão religiosa
e chegar em casa e ser um verdadeiro tirano dentro da minha casa. Porque os espíritos que estão aqui e me acompanham são os mesmos que estarão lá na minha casa comigo. E se eles veem que eu sou uma falsa, que eu sou uma pessoa hipócrita, eles simplesmente, se forem bons, me abandonam imediatamente. Porque nem Deus violenta o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de ser como eu acho que sou, mas não posso reclamar depois da colheita. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é compulsória. Mas além de estar com a oração por luz da vida íntima. Às vezes eu tenho dificuldade de chegar na casa espírita e me manter acordado. Por quê? Às vezes eu posso estar doente, tomando remédio, e aí você tende realmente a ficar sonolento. Ou vir muito cansado, você fica sonolento. Mas se você entra na casa espírita e você dorme, tem alguém não querendo que você ouça. E esse alguém não é da equipe espiritual da casa. Porque se você sair daqui, que você fica 45 minutos prestando atenção, for para casa e botar num filme bem sangrento, você fica alerta até o final do filme. Por quê? Porque ele te interessa. E aqui? Não me interessa. Então eu acabo me amolentando, porque eu acho que aquele assunto ali não tem nada a ver comigo. Agora, quando uma luta de boxe, mas puxa, 16 assaltos de pura esmurração, e aquela plateia gritando, no fígado, no fígado. E o pessoal ali torcendo. Poxa, passei 3 dias para comprar esse ingresso. Parabéns. Parabéns pelo bom gosto. Quando a Terra passar para planetas de regeneração, você e todo o pessoal que luta e gosta da luta não estarão aqui. Não estarão aqui. Por que tamanha preocupação com o futuro dos outros? Mas não é assim? Por que a gente se preocupa com tanto futuro dos outros? Por que eu não fico aprendendo escondida lá em casa, lendo os livros? E não conto nada para ninguém. Aí eu me salvo e os outros. Mas esse balançar assim não é o do egoísta? Mas o egoísta não vai para o lado de lá. Muitas pessoas são assim. Eu aprendi isso quando eu era bem criança. Tinha uma vizinha que ela fazia doces deliciosos. E um dia minha mãe pediu a receita de um doce. E ela deu a receita. E a minha mãe fazia, mas não dava certo. Mas como eu era muito amiga da filha da senhora, eu perguntei para ela assim, vamos perguntar para tua mãe, como que tua mãe faz esse doce que minha mãe faz e nunca dá certo para minha mãe, e para tua mãe dá certo? Aí eu fui perguntar, certo? Ela pensou, 6, 7 anos, é uma boba mesmo, não vai nem levar isso para casa nem nada. Olha, eu não conto o que eu faço, porque senão as outras pessoas vão fazer igual a mim. E daí eu perco, né, o direito de dizer que ninguém faz um doce como eu. E ela não vivia de vender doce para fora. Não era o know-how dela. Daí eu entendi o quanto uma pessoa podia ser egoísta e não ensinar os outros. Lembram daquele ditado que diz que se houvesse realmente inferno, seria só para 3 classes de profissionais? Médico sem caridade, juiz venal e professor que não ensina. Esse aí é um professor que não ensina, porque o professor não é só quem está na sala de aula. Nós todos ensinamos e aprendemos uns com os outros. Tem professor que não ensina, eu sei fazer isso, mas eu não ensino ninguém, porque eu sou egoísta, orgulhosa. Então, eu ficaria sabendo, mas
Jesus disse que o importante é que todos nós voltássemos para casa, mas voltássemos juntos. Porque Ele quer todo mundo junto. Então, se eu estiver chegando lá na frente, Ele diz assim, mas cadê o Wilson? O Wilson já vem vindo aqui. E o Paulo? O Paulo está um pouco mais para trás. E esse? E aquele? Eu vou ter que ficar parado esperando chegar. Eu faço parte da mesma turma, não posso chegar sozinha. Então é importante que a gente vá. E agora ele vai fazer um comparativo para deixar a gente com uma facilidade muito grande de entender por que isso. Não vamos nos esquecer que nós daqui copiamos o que se faz lá. Não é o contrário. Ele diz assim, isso, porém, é tão natural quanto qualquer instituto de amparo no plano físico, onde os homens são obrigados a se prevenirem contra necessidades fatais. Que, de repente, se faltar comida para mim, é porque está faltando comida para todo mundo. Então, eu tenho que me incomodar com todo mundo, porque não falte também para mim, e para minha família, e para quem eu gosto. Então, eu preciso me preocupar. Outra coisa, os economistas e os administradores estudam a distribuição de recursos destinados à alimentação do povo, de vez que o descaso estabelece consequências de difícil controle. Quando falta, num lugar, as pessoas se tornam violentas, invadem e vão invadir não só os armazéns, mas vão invadir a sua casa também. Então é preciso que haja uma distribuição equilibrada para quê? Higienistas movimentam medidas que assegurem o asseio público, porquanto relegar a população à imundície é favorecer a epidemia destruidora. Se eu não me incomodo com a saúde da população, daqui a pouco aquele mosquitinho ali que mordeu o doente ali vai entrar tranquilo na minha casa, me dar uma picada e eu morro, e aquele outro pode ser que tenha anticorpos melhores que os meus, ele fica vivo e eu morro. Então eu preciso me incomodar com a saúde pública, para que eu também possa não sofrer essas consequências. Professores fundam escolas em todas as regiões para que a ignorância não animalize a comunidade. Eu quero viver numa comunidade justa e equilibrada, eu tenho que orientar. Tem uma propaganda linda que aparece num canal pago, que mostra umas meninas do Congo dançando aquela dança deles ali, elas todas com as cabecinhas rapadas. E a voz de uma senhora diz assim, você ensina uma menina e você vai ter uma geração que vai aprender a ler. Uma menina. E toda uma geração vai aprender com ela. Quantos anos ela vai ser professora? Às vezes 30 anos, 40 anos. Quantas gerações vão passar por ela? Milhares de laboratórios manipulam medicamentos de fórmulas diversas, entendendo-se que, sem o apoio da medicina, as enfermidades limitariam desastrosamente a existência humana. Sem previdência, qualquer organização ruiria indefesa. Previdência, prever, ver antes. Nós precisamos ver antes. Nós falamos aqui de coisas materiais, que impossibilitariam sem elas a nossa convivência aqui na Terra, dos nossos amores, da nossa família, das pessoas que amamos. E moralmente falando, nós temos feito previdência? Para nós, para a nossa família, para as pessoas que amamos? Olha só o que Emmanuel vai dizer. Enquanto lhes for permitido pela divina bondade, as criaturas desencarnadas, despertas para o bem, falarão às criaturas encarnadas quanto aos imperativos da lei do bem. Olha, é muito importante que a gente preste atenção nisso. O Velho Testamento, com tantos livros lá que ele tem,
ele termina, o último livro que tem do Velho Testamento é do profeta Malaquias. Mas já em Daniel, um pouquinho antes do profeta Malaquias, ele explica isso. Porque a gente tem a impressão que os espíritos não vão parar de dar conselho para nós. E quando saiu o livro do profeta Malaquias, até que Jesus chegasse, 400 anos. Durante 400 anos, a espiritualidade se calou. Não vinha mais informação nenhuma, 400 anos. Pensa bem, 400 anos, se a gente for voltar para trás, não dá só no meu pai, nos meus avós ou no de vocês. Nós estamos quase no descobrimento do Brasil. Não mudou muita coisa nisso? Quem aqui é capaz de pegar a carta de Pero Vaz de Caminha e ler e entender? O português que eles falavam lá era diferente do português nosso de hoje. É complicado entender. Nós já não estamos entendendo o que está dito na carta de Pero Vaz de Caminha. Está difícil. O português mudou muito. Então, 400 anos é muito. Durante 400 anos, os profetas se calaram. As gerações foram passando e tinham que aprender o evangelho oral, as leis orais. Porque não era só aquilo que estava escrito. O povo hebreu tinha que ter de cor 613 mandamentos da lei de Deus. Não era só aqueles 10, não. 613. E era passado oralmente. Era a mãe que passava aos filhos homens e às filhas mulheres. A mãe. O pai pegava aquele filho com 13 anos e ia ensinar o seu ofício. E o filho, com 13 anos, tinha que ir até a sinagoga e ser interrogado pelos antigos da raça e dizer que sabia para ser aceito na comunidade. Se ele não soubesse aquelas 613 ali, ele não era aceito. Deus o livre, nem pensar numa coisa dessa. Todos eles passavam. Porque aquilo era repetido todo ano, todo ano, todo ano. 400 anos ficou-se em silêncio. E de quando veio Jesus? Até que chegasse o Consolador prometido por Jesus, que foi aquela revoada imensa de espíritos falando através dos médiuns no mundo inteiro. Isso foi quando mesmo? 1857, né? Que começou esse movimento no mundo inteiro. Mais de metade de 1800 já tinha ido. Quantos anos foi? Foi 400 ou foi 800? Quantos anos foi? Bem mais, né? Nem 400, nem 800. Bem mais. Houve um silêncio. Era como se a espiritualidade dissesse para nós: vocês têm material demais para estudar. Não vamos mais dizer nada. Não é mais ou menos assim quando chega aquele filho que faz de conta que é surdo e você diz assim para ele: foi a última vez que eu te falei isso, menino. Daí ele vem assim meio com a cara de bonzinho e diz: quer mesmo, mãe, que você falou? Foi mesmo, pai. Você se cala. Não é assim? Você ouviu muito bem o que eu falei. E é engraçado que de repente ele lembra. Nós estamos assim com material para estudar. Nossa, falta encarnação para nós. E ele termina falando assim:
Isso porque todas as paixões inferiores que carregamos para o túmulo, todas, são calamidades mentais a valerem por loucura contagiosa. E compreendendo-se que todos somos uma família única, é preciso reconhecer o desequilíbrio de um só. Que esse desequilíbrio é fator de perturbação atingindo a família inteira. Vocês já pensaram você correr e achar que sabe grandes coisas e ficar parado esperando e os outros que vêm vindo atrás demorarem aí 2.500 anos para chegar? O que nós vamos ficar fazendo lá? Que entrar a gente não pode, voltar atrás também não dá. Vocês já pensaram? Você quer assistir aquele filme? Aí você fica 2h30 na fila. Aí quando você chega lá, eles dizem para esse filme não tem mais ingresso. Mas se você esperar mais 2h30, vai abrir para uma... Você diz o quê? Eu estou em pé aqui, meu pé está inchado, estou com fome, estou com frio, estou com tudo. Eu vou esperar? Daí a pessoa diz para você, você que sabe. Agora já fechou o shopping ali, vai abrir só amanhã cedo. Quiser sair com o carro, agora só amanhã cedo. Ah, é? É importante que a gente saiba. Se a gente está se preocupando com a previdência privada aqui e com a previdência pública, e a nossa previdência espiritual? Está em dia? Você já pode dizer, eu estou morrendo descansado. Morreu dormindo? Não. Quando será que Deus vai nos chamar? E nós estamos prontos? Nós já plantamos alguma coisa para dizer, ó Senhor, eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu tive uma atitude que é maravilhosa. Qual? Daí você fala uma, não, essa não serve, que isso aí todo mundo faz. A outra, não, isso aí todo mundo faz, isso aí é obrigatório, isso não foi atitude sua. Não, quero saber uma atitude que você tenha feito, maravilhosa, que você não quis aparecer para ninguém, não contou para ninguém nunca. Sabe que eu estou ruim da memória? Nós precisamos nos ajudar a que a gente evolua juntos e que a gente passe para os outros aquilo que nós já aprendemos, para que amanhã a gente não tenha que chorar por um filho nosso, por um neto nosso, por um vizinho nosso, por um amigo nosso. E pensar, por que eu não contei para ele? Ah, porque eu fiquei com medo do julgamento. De qual julgamento? De qual julgamento? O presidiário tem medo do juiz ou ele tem medo do colega de cela? Quem que vai julgá-lo? O colega de cela? Então nós vamos passar aos passos agora. Queremos pedir a vocês que esse CD que nós trouxemos para vocês ouvirem hoje, ele se chama Jerusalém e foi composto pelo nosso poeta aqui de Curitiba, o Plínio Oliveira, onde ele descreve tudo aquilo que ele pôde observar em relação a Jesus, quando ele esteve em Jerusalém, e compôs esses poemas sinfônicos maravilhosos, que a gente consiga se sentir na Jerusalém de nossa alma, podendo receber Jesus dentro do nosso coração sem nenhum constrangimento. Sabendo que o nosso coração ele pode ser o mais simples possível. Mas quanto mais simples ele for, mais sofisticado espiritualmente ele será. Fiquemos em paz e vamos agradecer a Jesus
a oportunidade de aqui recebermos as bênçãos da equipe espiritual que trabalham aqui em nome do Mestre, coordenadas por Eurípides, e que eles possam trazer até nós a energia, a esperança, a coragem e a força que precisamos para reagir às más tendências, esquecermos do reinado do mal, do reinado da serpente, e voltarmos-nos para Deus, que é o único e é um. E só Ele pode nos trazer a paz e nos receber de volta de onde nós já estávamos e por nossa própria vontade resolvemos sair. Obrigado, amado Mestre. Ajuda-nos a todos que nos reunimos nesta sala em seu nome. Que assim seja. Nesse momento nós vamos passar a uma fase muito importante da nossa reunião, que é quando nós, já tendo recebido as informações que precisamos receber, podemos fazer aquele que nós conhecemos como o passe à distância. Muitas vezes a gente acha que não pode fazer um passe à distância para a pessoa que está necessitando, mas pode. Não só estando aqui em nossa casa, quando somos secundados pelos bons espíritos, mas também de dentro da nossa casa, quando fazemos uma prece com o coração e desejamos que ela atinja o seu objetivo. O passe por si só, ele não vai nos melhorar da forma que gostaríamos. Por isso a nossa casa, há muitos anos, sempre tomou como princípio de primeiro nós termos uma reunião onde ficamos sabendo das coisas da doutrina, dos evangelhos, para daí então receber o passe. Porque quando cai numa terra adubada, a semente tem muito mais chance de germinar. Nós poderíamos tomar o passe o resto da vida sem recebermos nenhuma orientação e ficarmos iguais, sem nos modificarmos. Então o Wilson vai nos conduzir na sua prece e nós vamos mentalizar as pessoas que precisem, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, e elas com certeza receberão um acréscimo da misericórdia do Senhor.